Olá pessoal, estamos de volta aqui em mais um artigo do design adaptável e um artigo do tipo liquidificando, que é a proposta de fazer o estudo ao vivo, né? Como a gente fala, on the fly, das adaptações possíveis em sites que têm estrutura fixa. Então aqui a gente vai trabalhar agora em cima do Web Insider, que é um site com um grande repositório de artigos sobre tecnologia, comunicação, design, negócios. Um site bastante interessante e que tem uma estrutura fixa, né? Vou, por exemplo, redimensionar aqui para o padrão de um monitor de 17 polegadas, né? E ainda assim a gente ainda tem uma área aqui folgada. Vou colocar um monitor de 800, aí sim já aparece barra de rolagem. Eu também tenho uma barrinha aqui, um plugin para o Firefox, mas de qualquer forma, se a gente assumir um monitor menor, né, desktop, a gente tem um monitor de 17 polegadas, que é essa área que a gente tem aqui. Então vamos lá, vamos começar a ver o que a gente pode fazer para tornar a experiência de navegação nesse site mais interessante para, por exemplo, quem tem um monitor maior como o que eu estou usando aqui agora. Então eu vou abrir aqui o nosso amigo Firebug e vou inspecionar o código. Tem um div de banner, a barra do wall e uma div com a classe site que está englobando todo o site. Deixa eu ver se ele vai até o final, inclusive com o rodapé. E tem mais uma div ali com podcast powered by PodPress. Então vamos lá. Então eu vou pegar primeiro aqui a div do site e a gente está vendo que ele tem uma largura de 778 pixels. Então a gente poderia começar colocando aqui com 100%, e o header ali ele encosta. Eu vou entrar aqui dentro e dentro da classe site a gente tem então o wrap, que está englobando o conteúdo principal, o footer e o header. O header eu vou colocar ele com a largura, ele está com a largura de 778, 100%. Aí a gente vê ele ocupando toda a lateral, mas geralmente quando ele encosta assim nos cantos, a sensação não é tão boa, né? A gente precisa às vezes de um pouco de arejamento. Eu vou colocar 95%. Isso na div site, né, que é a classe site que está incorporando o header, o conteúdo e o footer. O conteúdo aqui que eles chamam de wrap, que está envelopando esse conteúdo. Então vamos lá. O header, vou entrar dentro do header. Aqui a gente tem a marca Web Insider, que tem uma tag A, está usando a técnica, né, CSS Sprite, uma tag P, está flutuando à esquerda, e tem uma div hold que está segurando o menu. Eu vou colocar ele flutuando à esquerda, porque aqui, como quando eles se distanciam, né, acaba ficando muito distante, eles perdem um pouco a conexão, e ele está com a largura fixa, né? Deixa eu ver, vou colocar essa largura aqui como alto, margem top 0, right 20 pixels, bottom 0. Eu vou aumentar então a largura aqui dessa tag P só para segurar um pouquinho, guardar a distância aqui do menu para a marca. Quando tiver uma janela pequena, ele fica, né, dentro daquela diagramação básica inicial, mas quando ele cresce, ok. Então hold, então essa div que está com a classe hold, ela só vai crescer de acordo com o conteúdo. Como esse conteúdo não cresce,
né, ele vai se manter aqui. Uma outra questão é se diminuir demais, ele quebra, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A div header está com altura definida em 60 pixels. Eu vou tirar, né, normalmente na técnica de layout fluido, que compõe as técnicas do design adaptável, a gente não define valores para altura. A altura dos containers vai ser definida pelo conteúdo que está inserido nela. Então eu vou tirar a altura e essa div naturalmente ela sumiu porque está tudo flutuando à esquerda. Então eu vou usar um hack, que é o definir overflow como hidden, e o fundo ele não está pegando toda a imagem porque é uma imagem, está pegando todo o fundo da div, né? Melhor dizendo, porque é uma imagem. Eu dei um print screen aqui no Web Insider. Eu vou pegar essa cor de fundo aqui, vou voltar lá e eu vou dizer que a cor de fundo é esse amarelo, para ele preencher. E aí eu vou tirar essa imagem aqui, eu vou definir novamente para não ter aquela linha que acaba atrapalhando um pouco a visualização, não fica tão bonita. Então aqui a gente tem um fundinho chapado, e aí acho que a gente defende melhor essa header. Aqui o menu está ali perto da marca, se necessário for, se ele precisar de espaço ele quebra, e aí a gente tem uma flexibilidade que é muito maior, né? Vamos lá, vamos ver esse conteúdo aqui. Header, vou fechar. Vamos pegar essa classe wrap 778, eu vou colocar ela para ocupar toda essa largura. Tem uma imagem de fundo, mas provavelmente a gente não vai poder usar porque a imagem obviamente tem uma largura fixa. Eu vou colocar esse fundo aqui como na cor branca. Isso, a gente vê toda essa área branca. Aí tem uma coluna left side, content, right side. Bom, o content está com 428 pixels, tem uma margem superior de 10, direito 0, bottom 20 pixels, 26 pixels da margem esquerda. Então foi o seguinte, a gente vai transformar esses valores absolutos em valores percentuais, para eles poderem se acomodar de acordo com a área disponível. Então, como eu sei que aquele container que tinha 778 pixels, vamos usar um valor proporcional ao layout original. Então o que a gente vai fazer? Esse content tem 428 pixels. Vamos fazer uma regrinha aqui de 3. 428 vezes 100 dividido por 778, que era aquele container na classe site. E aí a gente vai ter aqui um valor percentual 55. Então essa div container ela ocupa 55% dessa área útil. A gente não deveria deixar esses valores em pixels aqui, eles deveriam ser percentuais também, senão ele pode quebrar o layout, mas daqui a pouco eu vou ajustar isso. Right sides tem 146%. Vamos ver aqui, 146% vezes 100 dividido por 778, que era a div que estava container, né, do site todo. Então essa div ela tem um valor percentual, né, mantendo aquela proporção de 78,7%, de 18, perdão, 0,7%. Eu vou colocar 18%, vou arredondar para baixo. Agora ele tinha um fundinho nesse mesmo tom de bege, né? Eu vou pegar ele ali. Aqui ele tem essa cor aqui. Eu vou pegar só essa cor aqui no Photoshop. Vou pegar a cor aqui, o valor hexadecimal, e vou jogar ali para dar a cor de fundo dessa div
ficar mais próximo do projeto original. No projeto original ele tem um fiozinho aqui, ele tem um fiozinho, eu vou colocar ali uma borda, então border left, vou colocar na mesma cor, sólido 2 pixels. Pronto, aí já deu aquele fiozinho ali, ficar mais próximo do projeto original. Então vamos pegar aqui a nossa coluna esquerda, 147 pixels, 147 vezes 100 dividido por 778, 18.9, vamos colocar 19, vou arredondar, 19%. Então a gente tem a nossa coluna esquerda, coluna central com conteúdo e a coluna direita. Aqui deixa eu primeiro arrumar a casa aqui na coluna esquerda, que é esse menu, deve ser mais fácil. Bom, tem um L Class Navigation, tá com width fixo, vamos colocar isso aqui 100%, vai ocupar toda a coluna, aqui foi tranquilo, né? Então acho que aqui está resolvido a coluna esquerda de menu principal de navegação, acho que fica resolvido. Vamos ver aqui nesse conteúdo, Hot Word, isso aqui, aquela propaganda, mouse over, tem uma classe capa envolvendo tudo, essa classe capa também está com o width fixo, eu vou tirar para ele ocupar toda a área disponível. Top, right, bottom, left. Então isso aqui, a div conteúdo, ela tem espaço para crescer mais ainda. Ainda tem um espaço grande sobrando aqui. Então a div content 55%. Botei 58%. Então vamos lá. Tiramos aqui o width dessa div. Aqui tem uma div destaque que não tem largura nem altura definida. Tem uma div hold que também não tem, mas dentro dela tem esses pequenos boxes de conteúdo. Vamos ver, ele está com 200 pixels de largura, margem direita de 24 pixels. O outro box também com 200 pixels. Então vamos colocar isso tudo em valor percentual. Usando a nossa div lá como referência, né, para fazer esses cálculos, transformando de pixels para valores percentuais. 200 pixels vezes 100 dividido por 778 a 25,7. Se bem que aqui o nosso contexto é outro, né? Então a gente não vai fazer essa conta. A nossa conta vai funcionar da seguinte forma: esses dois boxes eles vão crescer o suficiente para ocupar esse conteúdo aqui no centro. Esse conteúdo está ocupando a maior área disponível, 100%, né, o valor do capa. A gente não tirou o valor width, ele está ocupando o máximo que ele puder. Então vamos, dentro desse 100% disponível para ele, a gente vai definir então esses valores. A gente pode colocar, por exemplo, 45% para cada box desse e 10% para esse espaço aqui no meio. A gente vê o resultado, 45%, margem direita, vamos colocar 10%, vamos ali no outro box e vamos colocar ele com 45%. Então a gente tem aqui um box e o outro, me parece que a margem está grande demais, né? O espaço aqui no meio está muito maior do que a margem nos cantos, então eu vou diminuir um pouquinho aqui, 6%, então eu vou colocar mais 2% para cada box e aí eles vão ocupar toda a largura. Isso, fica 47% para cada box, 6% para fazer
é essa divisão aqui entre coluna. Então a gente já tem o site com uma outra resposta, né, já ocupando bastante, e aí quando ele reduz, o header quebra, mas essencialmente, né, o resultado aqui no meio é bastante interessante, o layout é bem fluido. Então vamos continuar aqui. Class hold, eles herdaram os valores lá do CSS, a gente tem uma publicidade aqui em Flash. Aí no Flash funciona da seguinte forma: vou pegar aqui a tag embed, né, que é o que funciona no Firefox, e vou colocar com o valor de 100%. Ó, já ocupou essa área. Vou colocar a altura como 100% também. E aí essa área do Flash ela vai flutuar de acordo com o espaço disponível, mas dependendo de como você programa, né, o objeto em Flash lá dentro, ele pode se acomodar a esse espaço ou não, ou manter a sua largura fixa, que me parece que é o caso aqui. A gente o objeto está se adaptando, ele reduz, mas aí aqui no caso ele está encontrando o limite na altura. Mas beleza, tá já fluido. Vou continuar aqui, vou descendo pelo código, e a gente tem aqui uma outra div, hold list, que tem essas duas colunas. Então basicamente eu vou colocar as duas flutuando à esquerda, e dentro desse contexto, né, eles vão dividir esse 100% aí dessa área útil. Então eu vou usar os mesmos valores que nós usamos aqui em cima para definir essas duas colunas. Aí elas vão manter o mesmo padrão na diagramação. Nessa primeira, float left está certo, 47% foi o que nós definimos. E essa primeira coluna, para manter a distância com a segunda, fazer um entre coluna, vamos colocar um margin right de 6%, que era o que tinha lá nas colunas superiores. Que float right vamos colocar left e 47%. Aí a gente vê pela barrinha aqui, né, do título dessa seção, que ela está indo até o limite dessa área útil. E aí essas duas colunas também estão usando toda a área útil, sendo que aqui ainda tem algum objeto aqui dentro que não está se estendendo. Aqui a gente tem essa tag, essa lista ordenada, o valor, né, em pixel. Então eu vou simplesmente remover, e aí fica o valor automático, que é o alto. Essas tags ali também não tem o valor para o width, então beleza. Resolvemos aqui. As listas vão ocupar o espaço disponível. Tem um bannerzinho aqui de publicidade, vamos ver como é que está rolando isso aqui. Wall add. Tem uma div, dentro tem outra div, dentro tem um script, um iframe. Vamos ver como é que a gente faz isso. Essa div ela está com clear buff, border display block, altura 60. Vou começar tirando. Opa, tirando a altura. Deixa eu ver. Esse banner full está com margem superior, está com uma margem negativa esquerda. Por quê? Está com posicionamento absoluto. Por que esse posicionamento absoluto? Não precisa colocar esse posicionamento absoluto aqui. Vamos ver. Tirar essas margens negativas. Tira esse valor de altura. Basicamente estou tirando toda a estilização que tinha nessas divs aqui. Ela já está ocupando a 100% dessa. Não está declarado, né? Então o valor padrão. Já está ocupando essa área toda. É um iframe, eu vou colocar 100% aqui, vamos ver se o iframe vai responder. Altura, vou colocar 100% também. Não, mas é um iframe, não vai rolar. Vou deixar o valor padrão dele.
Como é um iframe, ele ainda tem toda uma página aqui dentro chamando essa publicidade. Eu não vou mexer nesse carinha aqui, mas eu colocaria essa div. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Vou colocar margem superior 0 e alto, que aí a gente faz ele flutuar, né? A largura dele é de 400 e pouco. Eu vou definir aqui width 450 pixels, só para deixar ele centralizado, né? Então aqui no caso, alterando o tamanho da janela, ela simplesmente vai ficar flutuando ali, centralizada, né, nesse conteúdo. Acho que é uma resposta interessante, né? Não precisa daquelas aqueles atributos de posicionamento absoluto e tal. Agora vamos ver aqui no rodapé o que a gente faz aqui. Right side wrap, vou fechar isso aqui tudo. Div footer, eu vou colocar, foi 95%, né? Definir clear buff, garantir que ele vai ficar ali embaixo. Dentro do footer tem H4. Essa marquinha, bom, parece que ela é para ela ficar do lado direito, então eu vou fazer ela flutuar, tá com posicionamento absoluto. Só fazer ela flutuar à direita, ó. Pronto, agora o footer não está indo até o final. Por quê? Deve ter alguma margem aqui. Porque o footer 100%, que ele está inscrito naquela tag wrap, ou não? Na tag de classe site, que está com 95%. Então só deixar 100%, vai ocupar toda a área. Os menus, acho que estão bem organizados aqui do lado esquerdo. Tem só essa linhazinha aqui. Onde é que está? Então essa div, ela está depois do footer. Display block, text center. Deixa eu botar para flutuar à direita ali. Eu vou colocar então 95%. Opa. Colocar o valor width 95%, que é a mesma da tag site, que engloba todo o site. Vou colocar aqui margem 0 alto para ele centralizar, assim como a tag site, aí fica alinhadinho. Então a gente tem aqui o footer, vou reduzir, descer. Aí aqui na verdade ele deveria estar numa linha abaixo, né, para não se confundir, acho que com essas informações aqui. Deixa eu ver por que ele está. Eu vou fazer o seguinte, vou usar aquele hackzinho do overflow hidden. Pronto. Quando a gente usa esse hack overflow hidden, a div, né, quando tem elementos flutuando, ela não engloba na verdade todo o conteúdo, ela mantém a largura, mas ela fica com a altura bem menor do que o conteúdo que está dentro dela. Quando a gente usa overflow hidden, a gente força essa div aí até o finalzinho do conteúdo e aí empurrou aquela a última linha lá para o final. Então, se a gente reduz bastante a janela, aqui quebrei a coluna, aí ele já está numa linha abaixo. A gente poderia dar um espaço maior de arejamento se a gente quiser, mas tudo bem. A gente já tem um site já com outra cara. Agora aqui, ó, vamos resolver. Essas imagens, elas estão com uma largura fixa, né, que é a largura da coluna. Vamos colocar, aplicar a técnica de imagens fluidas aqui também. Right side img, vamos colocar simplesmente largura 100%.
Pronto, aí as imagens vão manter a sua proporção, ocupando todo esse conteúdo, todo esse contexto, né, que elas estão escritas. Que interessante, né, o trabalho das imagens acompanhando. E assim, o cara tem vou botar o padrão aqui, um monitor de 24 polegadas, de 17 polegadas, perdão. Tá lá o conteúdo, se acomoda perfeitamente. Um monitor maior, aqui um monitor 1440 pixels de largura. E é isso, né? Esse é o objetivo, fazer com que o site seja bem visualizado. Vou usar Ctrl+ para aumentar a fonte, e o nosso layout ele não quebra, que é justamente o texto, ele vai quebrando a linha, mas vai mantendo a integridade na diagramação que nós fizemos. Então está bastante legível, com bastante conforto aqui para o tamanho desse monitor que eu estou usando, e o layout ainda permanece íntegro, né? Vou voltar aqui ao tamanho original. A gente poderia usar, por exemplo, as media queries. A partir desse ponto que você tem um layout fluido. Um layout fluido, a gente poderia dizer também que é um layout bastante versátil para você fazer ajustes, por exemplo, como o tamanho da tipografia, dependendo do monitor. Então a gente pode fazer uma media query colocando o valor da fonte base maior quando o usuário, por exemplo, tem um monitor grande. Então o usuário vai ter o conforto na leitura e vai ter o site, né, ocupando uma área grande, com arejamento, com uma experiência boa de navegação. Acho que é bastante interessante. E aí, à medida que o monitor tem uma área menor, e aí a gente pode voltar, através das media queries, a gente volta ao valor padrão da tipografia, né, fazendo com que a entrelinha, por exemplo, também aumente e diminui proporcionalmente ao tamanho da fonte. O que faltou aqui? Bom, além do site em si, a gente tem esse conteúdo aqui, que é a barra do wall. Vamos ver o que a gente consegue fazer para ver se a gente torna isso fluido também. Ela está inscrita numa div barra wall. E vamos lá, está com a largura de 768. Vamos colocar 95% para bater com o site. Parece que ela está passando um pouquinho. Margem top. Aqui tem um padding aqui. Eu vou tirar esse padding. Deixa eu ver. Pronto, aí vai bater certinho com o site. Tem uma tabela inscrita. Vou estar com valor fixo também. Eu vou colocar com 100% para ela ocupar toda a largura. Aqui a gente começa a ter um problema, né? A barra não foi pensada para isso, mas a gente tem um problema aqui de usabilidade, né? Quando esses elementos estão próximos, a gente vê que esse formulário tem um botão de OK bem próximo a ele, porque esse OK aciona esse formulário. Agora, quando a gente visualiza isso aqui, esse botão aqui fica completamente desassociado desse formulário aqui do wall. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou tirar esses valores with. Eu vou deixar nos outros. Então, eles aqui se espalharam por essa área segurança. Deixa eu ver. Vou tirar do segurança também essa célula aqui. Tirar a largura, mas vou deixar, por exemplo, aqui só como um exercício mesmo, né? Então, mesmo que no layout fluido, esse formulário vai se manter próximo ao botão OK, e aí esse objeto de interação, ele mesmo a gente afastando esses elementos, aqueles dois elementos, né, que estão em duas células diferentes da tabela, continuam fazendo sentido, né? Eles têm que fazer parte de um mesmo contexto de uso. E a gente tem esse banner aqui em cima. Deixa eu ver como ele é feito, para saber se a gente faz uma mágica com ele. Ele é um iframe também, então provavelmente a gente não vai conseguir mexer, porque ele ainda tem toda uma estrutura aqui dentro. Mas tudo bem, se fosse um objeto em Flash, por exemplo,
como é esse banner aqui no centro do site, a gente poderia usar a mesma técnica e fazer esse banner se redimensionar, mas não é o caso. Então vamos deixar propaganda lá. Olha que legal, eu vou copiar aqui a URL, eu vou abrir uma nova aba para a gente poder comparar o resultado. Vamos lá, isso aí, ó. Então aqui é o site original, Web Insider, e aqui ó, com layout fluido. É perceptível a forma de interação. Eu vou aumentar, por exemplo, aqui um pouquinho a fonte, que seria mais confortável para ler, né, não deixando a quantidade de caracteres por linha tão longa e tal. Em alguns boxes a gente consegue melhorar isso aumentando um pouquinho o tamanho do corpo. Aqui o valor padrão. Então vamos botar aqui a janela com tamanho de um monitor de 17 polegadas. Vou aumentar só um pouquinho aqui para a gente ver mais o site. Aqui o site original e aqui o layout fluido. A gente consegue, né, um pouquinho mais de espaço para o conteúdo. Esse espaço ele pode se refletir na quantidade de caracteres por linha que a gente ganha, mas também no arejamento, né? Se a gente vê aqui o espaço que tem de arejamento desse item de menu e no layout fixo, ó, a gente não tem arejamento aqui, né? Então o arejamento que tem aqui e aqui um pouquinho maior. Agora vamos lá, prova de fogo, né? Quando a gente começa a reduzir demais, ó, quebrou o header, mas ele se mantém íntegro. Aqui a gente está tendo a barra de rolagem, porque esse banner aqui, ó, ele está atrapalhando a nossa brincadeira. Eu vou dar um display none nele. Deixa eu ver se eu consigo eliminar isso. A barra do wall ainda está atrapalhando. Top right. Deixa eu ver o que é que está fazendo essa barra de rolagem aqui. Tem algum conteúdo que está ultrapassando, né, essa área. Deixa eu dar um display none. Ó, não é a barra do wall. Nossa div. Footer. Bom, tem alguma div aqui dentro que ainda está empurrando um pouquinho esse conteúdo, mas não importa, né? Eu acho que é legal a gente perceber, por exemplo, que no site original, com um layout fixo, a gente, por exemplo, tem esse corte aqui do menu, a coluna da direita, né, sumiu, então você tem que optar pelo que você vai ver, né, nessa visualização. E com layout fluido não, todo o conteúdo permanece lá. Agora, né, a gente sabe que isso aqui, por exemplo, não é o ideal. Então essa coluna aqui de conteúdo, ela acaba que fica muito espremida e tal. Essas duas colunas começam a perder o sentido. Seria mais interessante que elas estivessem dispostas, né, com uma coluna simples, uma colunagem simples. Mas isso a gente poderia conseguir usando os media queries. Quando a gente identifica que a janela do navegador tem um tamanho mínimo, a gente, por exemplo, joga essa coluna para baixo do conteúdo e a gente desfaz essa colunagem aqui fazendo uma coluna simples. E aí você faz realmente um projeto adaptável.
mas eu acho que é perceptível já a diferença, né, quando a gente aplica técnicas simples, deixando o layout fluido e fixo. Bom, gente, é isso. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio, né, do Liquidificando. E até a próxima. Um abraço.